irmãos, sejam todos bem-vindos. Alegria que os recebemos uma vez mais para a nossa atividade de palestra pública da nossa querida Sociedade Espírita Renovação. Nós vamos dar início pela prece. Bondoso Mestre Jesus, esse instante de reflexão, de recolhimento, em que em conjunto buscamos elevar o nosso pensamento ao plano superior, queremos agradecer pela oportunidade da reunião, pela oportunidade de aqui estarmos, gozando de saúde, detendo todas as condições necessárias para aprendermos, para ouvirmos a palestra da noite, buscando os ensinamentos de que necessitamos para enfrentar as nossas dificuldades, para entender o nosso dia a dia, as nossas desavenças, as nossas alegrias, enfim, buscarmos compreender as razões pelas quais aqui estamos, nessa jornada que em que todos nós estamos inseridos e que há de, para mais ou para menos, nos levar adiante, cada um mercê do seu esforço, do seu trabalho, para que logo mais possamos estar em melhores condições, entendendo e vibrando com as condições de um planeta melhorado. Rogamos ao Mestre Jesus assistência para todos nós, para a nossa palestrante, mas também pedimos que estenda seu olhar de amor para tantos necessitados, que se espraiam por todo o mundo, mercê de doenças, de dores, de fracassos, de guerras, enfim, de todas aquelas circunstâncias negativas a que todos estamos sujeitos. Que Jesus, no seu infinito amor, através de seus mensageiros espirituais, se faça presente entre nós e damos assim por iniciada a atividade desta noite. Que assim seja. A palestra da noite está a cargo da nossa querida Adriana Martins. Adriana, carioca de nascimento, mas por adoção já é paranaense, haja vista que está entre nós há alguns anos, mais de 20 com certeza, né? 33 anos, que beleza. É advogada, professora universitária e uma trabalhadora de todas as horas da nossa casa e que vem nessa noite nos alegrar com o seu trabalho, com a sua inteligência, com a sua facilidade de expressão, responsabilizando-se pela palestra de hoje. Vamos ouvir então a nossa Adriana Martins. Então, muito boa noite a todos e todas. Muita alegria estarmos aqui com vocês na noite de hoje, nessa confraternização, nessa busca incessante de estarmos sempre procurando nos renovar no bem, pautados nas lições da Boa Nova, do nosso amigo incondicional, do nosso amigo Jesus, da espiritualidade que sempre está nos assistindo a toda hora, a todo instante. Nós temos que a sintonia possa se dar. Hoje, em especial, atendendo a uma inspiração do nosso amigo Joaquim, quarta-feira passada, eu vou contar, tá? Já que nós estamos em família. Então, quarta-feira passada, aqui na palestra, Joaquim me chama aqui, eu sei que você já está com a tua palestra já, né? O tema já foi enviado, né, para a coordenação, enfim, que aliás o tema é fermento espiritual.
Mas olha, a gente tem aí que lembrar sempre do nosso saudoso Chico, que amanhã ele, não vou falar comemoração, né? Mas que vamos lembrar dele sempre, né? Ele está sempre conosco. Amanhã foi o desencarne dele, dia 30 de junho, né? Então, 20 anos que o Chico está conosco, só que numa outra, né? Numa outra situação, na realidade espiritual. E ele, então, olha, dá para... Claro que dá. É óbvio, porque Chico Xavier é Chico Xavier, gente. Não preciso nem ficar aqui, né, explicando muito. Chico é Chico, né? Um homem chamado amor. E a gente então vai fazer da seguinte forma as nossas reflexões de hoje. No primeiro momento a gente vai trazer um pouquinho o pensamento de Emmanuel. Vou começar a fazer minhas propagandas, tá? Não estou ganhando nada por isso, hein? Olha lá! Esse livrinho aqui, maravilhoso, Fonte Viva. Aliás, é o meu livro de cabeceira. Fonte Viva, psicografia do Chico, né? Do nosso Chico. Chamamos de nosso porque ele é nosso mesmo, ele é nosso. Do nosso Chico. E Emmanuel, o espírito, né? O guia espiritual dele, desde sempre. Quando, num primeiro momento, depois a gente vai contar um pouquinho da vida e obra de Chico Xavier, pela caneta, né, do nosso Marcel, ele conta que, em um determinado momento, Emmanuel aparece para ele e fala: Chico, você está pronto? Chico, meu Deus, pronto para quê? Chico, você está pronto para o trabalho? Acho que sim. Então eu vou te dar a primeira lição. Qual é a primeira lição que Emmanuel dá para o Chico? Disciplina. Chico então olha e fala: puxa, disciplina, muito bem, claro, disciplina. Qual é a outra? Tem mais uma? Tem a segunda. Qual é a lição? Disciplina. Puxa, disciplina de novo? Chico, disciplina de novo. Tá, e tem mais alguma? Tem a terceira. E o que é? Disciplina. 3 vezes disciplina. Alguma coisa nós temos que tirar dessa mensagem que Emmanuel, o guia espiritual, nos trouxe, né? E deixou aqui eternizada. Então, pessoal, a princípio nós vamos trabalhar um pouquinho no capítulo 76 dessa obra muito interessante, onde no começo da mensagem traz aqui uma passagem evangélica, essa em especial de Paulo, aliás a maioria, de Paulo, primeira carta aos Coríntios, e começa assim: não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Um pouco de fermento, por assim, olha que bonitinho. Um pouco de fermento leveda a massa toda. O que significa então o fermento? Para nós que gostamos de culinária, tanto homens como mulheres, como crianças, hoje em dia todo mundo, né, mexe um pouquinho na massa. Se nós formos então elaborarmos um pão, um bolo gostoso, né, daquela época em que a vovó preparava para a gente, quando a gente estava indo para lá passar uns dias na casa da vovó, experimentemos não colocar o fermento. Por um deslize qualquer, a gente esquece do fermento. O que vai acontecer com a nossa massa? Ela não vai crescer. Então, Emmanuel, ele traz a mensagem dizendo que o fermento espiritual somos nós. E de acordo com o nosso pensamento e como nós interagimos com essa energia que estamos aqui envoltos. Então, eu penso, você pensa, você. Todos nós estamos aqui numa atividade intelectual. A gente não para de pensar. Será que mesmo dormindo a gente continua a funcionar? Sim, a gente continua a funcionar. Então, na verdade, o convite que nos é feito para que possamos ser um fermento espiritual. E aí, então, Emmanuel vai nos explicar a importância que será para nós encararmos esse pensamento, a estrutura do pensamento, como fermento espiritual. Então ele coloca que o homem é um ser social e nós estamos a todo instante fazendo interlocuções
interlocuções verbais, com a nossa palavra, com o uso da nossa palavra, com a interlocução das nossas atitudes e atos, comportamentos, também fazendo interlocuções de como nós vamos nos posicionar diante de alguma situação que requer de nós um pouco mais de cuidado, quando nós, por exemplo, recebemos uma notícia, muitas vezes desagradável, de algum parente, de algum acidente, de alguma dificuldade. E também com essa interlocução com o mundo espiritual. E aí a gente vai para o Livro dos Espíritos. Quando lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 459, Allan Kardec me sai com essa questão. Os espíritos influenciam em nossos pensamentos? Sim, não, o pensamento é nosso. Será que os espíritos podem influenciar em nossos pensamentos? E a resposta dos espíritos para Kardec: sim, muito mais do que supondes, pois de ordinário são eles que vos dirigem. Chega a dar um medão na gente, né? De ordinário são eles que nos dirigem. Mas será que alguém pode entrar no comando da nossa mente sem a nossa permissão? Não. Então, Emmanuel e Allan Kardec, com as questões no Livro dos Espíritos, o nosso grande codificador, vai trabalhar conosco para a gente começar a entender a importância de estarmos na situação de fermento espiritual. No livro também de Emmanuel, vou pegar um minutinho, está aqui, fazendo a propaganda, esse aqui. Olha só, Pensamento e Vida, Emmanuel. No capítulo 2, vem falando sobre a vontade. E eu achei tão interessante trazer essa reflexão para esse momento aqui que nós estamos conversando, quando Emmanuel compara a nossa mente como um grande escritório. E essa mente, esse escritório, vai ser dividido em várias sessões de serviço. A primeira sessão de serviço é a imaginação. Então nós somos aqui criaturas que imaginamos, que idealizamos, que sonhamos, que projetamos, inclusive no futuro, algo que a gente está construindo no agora. Quem de nós aqui não sonha? Quem de nós aqui não idealiza algo para a construção? Filhos, casamento, casa própria, sermos melhores, não falarmos da vida alheia, sermos mais pacientes, sermos mais caridosos. É o departamento da imaginação. Mas essa seção também tem outro departamento, o departamento do desejo. Assim como nós idealizamos, nós também temos desejos. E esses desejos projetados para poder pintar um quadro, para poder proferir uma palestra, para poder bailar, para poder tocar. Quando eu falo em música, eu não esqueço do meu avô. O meu avô, desencarnado, foi flautista da Orquestra Sinfônica do Rio de Janeiro. E ele, vamos dizer assim, ele era uma pessoa muito aquém do tempo dele. E ele falava muito, gostava muito de falar sobre o que ele iria fazer quando fosse para a realidade espiritual. E nós não perdíamos a oportunidade. Toda vez que estávamos juntos, eles chegavam e chamavam: minha filha, vem cá. Eu era muito jovem, tem muito tempo, mas isso deixa pra lá, né? Mas a gente era muito jovem e eles chamavam: minha filha, nós já éramos espíritos. E ele: minha filha, me conta, o que vai ser de mim quando eu for dessa, espero que para melhor? Eu falei: vô, você vai continuar sendo a mesma coisa. Mas então eu posso tocar a minha flauta? Porque a vida dele era flauta. Ele via tocando a flauta. Quando ele tocava flauta no Teatro Municipal, ele tocava em casa. Às vezes ele quase enlouquecia a minha avó, porque ele não parava de tocar, mas era com bom motivo. E ele: minha filha, eu vou poder continuar tocando flauta? Vai, vô, claro que vai. E toda vez que eu ouço uma flauta, é inevitável, eu lembro do meu avô. E a gente acaba fazendo lá na espiritualidade aquilo que a gente faz aqui.
Olha o nosso desejo. Então a gente pergunta, né? Emmanuel nos convidando a pensar. Qual vai ser o nosso desejo quando, né, chegar a hora da gente fazer a viagem para a nossa realidade espiritual? Continuar com as nossas mesquinhez, com o nosso não perdoar, não levo o desaforo para casa. Já perdoei uma vez, agora não perdoo mais. Será que esse é o nosso desejo? Então, esse departamento do desejo é importante a gente pensar. Tem um outro departamento, isso tudo no gabinete da mente, hein? Olha a nossa mente aí dividida aí nos vários departamentos. Outro departamento da memória. Nós somos seres viajores do tempo. Então, nós no passado estamos resgatando situações hoje no presente que muitas vezes nem queremos lembrar. E Deus é tão onipotente, tão sábio, tão bom, que a gente tem a bênção do esquecimento. Então esse esquecimento é próprio para que possamos levar adiante aquilo que nos responsabilizamos antes de vir para cá. Então ninguém está aqui por acaso. Todo mundo está aqui e tem uma razão. Uma das perguntas também que Kardec faz aos espíritos é que se todos nós somos missionários. Não, aí também forçou um pouco a amizade, né? Missionários, talvez não. Talvez, eu digo talvez, cada um é cada um. Mas nós temos uma missão? Sim. Todos nós temos uma missão. E ninguém se torna missionário de uma hora para outra. Madre Teresa de Calcutá, para ter o reconhecimento, né, que ela teve, gente, muito suor e muitas lágrimas. O próprio Chico. Nós não sabemos nem a metade do que o Chico passou para poder suplantar tantas dificuldades, tantas adversidades. Nós vamos trazer alguns episódios para vocês, que foi até difícil, confesso, de nós separarmos. Tem tanta coisa legal, mas a gente vai aqui só rapidamente, né, deixar aí o rostinho para que vocês possam depois ir até o livro, né, Vida e Obra de Chico Xavier, para que a gente possa refletir um pouco mais desse grande homem, dessa grande alma, né, que veio para cá nos ajudar. Mas não foi numa só encarnação. Chico viajou do tempo como nós. Já está há muitos e muitos anos trabalhando, se aperfeiçoando, crescendo espiritualmente, lutando e caminhando, sem cessar. E o outro departamento, que também não é menos importante, é o da inteligência. Então, nós somos seres inteligentes da criação e somos dotados de livre-arbítrio. Por isso que quando Kardec pergunta, os espíritos influenciam na nossa vida? Sim, muito mais do que a gente possa supor, imaginar. Nós temos uma ferramenta. Olha aqui, capítulo 2 desse livro, a vontade. Então, a vontade é aquela alavanca, é o leme que vai nos impulsionar a termos a certeza de que temos que tomar algumas decisões. Uma hora a gente tem que tomar a nossa decisão. E é essa decisão de estarmos envolvidos numa atmosfera, numa energia positiva, onde a gente permite que ideias boas possam estar energeticamente, vibratoriamente linkados a nós, com os espíritos amigos, com os espíritos bons. E uma das perguntas de Kardec, mas a gente tem como saber se aquele pensamento é nosso ou não? E se esse pensamento é bom ou não? Será que essa influência, a gente pode detectá-la? E os espíritos respondem a Kardec, sim! Na questão 463, pode sim! Reflita, olha só, refletir, vamos pensar, vamos verificar se essa ideia é uma ideia legal, é uma ideia que eu vou ajudar, que eu vou empreender esforços para melhorar, é uma ideia que é bacana, ok. Você então pode deixar os convidados entrarem na sua casa mental. Mas se for uma ideia
má, uma ideia que vai influenciar o outro negativamente, opa, olha a vontade aí. Que nem aquela música, pare, agora não vai entrar, aqui não entra. Então, pessoal, nós estamos no leme, nós somos os grandes, as pessoas, os atores que vamos direcionar a nossa vida. Então, a gente só é infeliz quando se afasta das leis de Deus. Outra questão do Livro dos Espíritos. Nós só somos infelizes quando nos afastamos das leis de Deus. E aonde estão gravadas essas leis? Na consciência. Então, a gente, na verdade, se a gente pensar bem, se a gente discernir, se a gente usar a razão, a gente vai saber se a gente está com bons pensamentos, se a gente quer o bem do outro, ou se a gente está sendo envolvido por pensamentos negativos, pensamentos que a gente mal quer o outro. A gente pensa que o outro é o nosso inimigo, olhou feio para mim, ele não vai com a minha cara, não leva o desaforo para casa, eu já perdoei uma vez, não perdoo mais. Então são essas atitudes que se interlaçam, que se interligam no ambiente. Então, de acordo com a movimentação do meu pensamento, de acordo com a vontade que eu empreendo, com a energia que eu estou aqui interagindo com vocês, nós vamos ser um fermento que, levê da massa toda. Mas nós também podemos ser um veículo de grande atrapalho para o nosso ambiente. Primeiro, o ambiente íntimo, porque a gente às vezes se boicota, né? Ah, não, mas eu só dei um deslizezinho, ninguém viu, deixa pra lá. Vou fingir que eu vou ficar com cara de paisagem, vou fingir que nem é comigo. Mas e quando a gente chegar lá no plano espiritual? E aí, como é que fica? Os nossos pensamentos assim, para todo mundo ver. Olha que loucura. Então, olha o departamento do desejo. O que eu quero para mim? O que eu quero para mim? Então, aqui a gente ainda pode dar uma disfarçada. Eu não vou com a cara daquela criatura, mas dou uma risadinha para ela. Mas no fundo, eu estou jogando um fluido complicado. Tomara que ela chegue ali e tropece. Gente, o pensamento é vida. O que a gente pensa, aquilo cria forma. Nós estamos envolvidos energeticamente e essa interligação um com os outros, nós vamos então influenciar o ambiente. Por isso o recado de Emmanuel, o fermento espiritual. Então, qual é o fermento que eu quero ser? Qual é o tipo de pensamento que eu quero ter? Qual é o desejo que eu vou projetar? O que eu imagino para o meu futuro espiritual? Se nós tivermos a consciência tranquila do dever cumprido, se nós tivermos a certeza de que estamos aqui de passagem, daqui a pouco nós estamos passando por outras experiências e nós devemos ter isso em mente. No estudo de sábado, que por enquanto ainda está sendo virtual, né, enfim, nós então tivemos a oportunidade, nós estamos estudando um livro da Joana, e no capítulo 27, a Joana traz para a gente o seguinte convite: sintonize no bem. E essa sintonia, ela vem a propósito estar aqui linkada com esse fermento espiritual, que é como você projeta o seu pensamento, que levê da massa toda. E essa sintonia, coloca a Joana, ela não é de uma hora para outra. Alakazam, agora eu vou fazer uma mágica e vou me sintonizar só com o bem. Eu vou ser tão boa, tão pura que, olha, nada vai me deter. Não é no passe de mágica. Porque senão é como se a gente construísse um castelo na areia. A gente não cria estrutura. Então, para sermos, de fato, pessoas que têm o desejo firme, utilizando a vontade, que é o leme, para o bem, nós vamos ter que fazer alguns sacrifícios. A gente vai ter que suar um pouquinho a camisa, como já dizia o Chico. A gente pode evoluir ou pelo suor do trabalho ou pelas lágrimas do sofrimento. O que a gente quer? A gente prefere trabalhar do que chorar, muito melhor. Se chorar é de alegria, não de tristeza, não de sofrimento, não de solidão, não de mágoa.
Então, dentro dessa perspectiva, a Joana nos convida. É dia a dia essa construção. Cada dia um tijolinho, com paciência, com firmeza, com habitualidade. Não é de um dia para o outro levantar, opa, hoje eu quero ser boazinha, amanhã eu não sei, mas só hoje. A gente tem que começar por um ponto. Né? Então, se a gente escolhe realmente ser melhor, a gente vai ter que lutar, vestir a camisa, literalmente, e sair em frente, em busca dessa nossa reforma íntima, que não é rápida, porque nós ainda trazemos do passado equívocos que precisamos restaurar, que precisamos reconstruir. Mas antes a gente precisa ter essa, né? Como diz, cair a ficha. A gente precisa estar linkado do que eu preciso modificar. Aonde que eu preciso trabalhar com esse fermento? Qual o nível de pensamento? Qual vai ser a beleza que eu vou encontrar quando eu ajudo alguém? E o que eu vou receber desse alguém depois? Quantas situações sabemos, temos notícias de preces que a gente não sabe nem quem fez, mas que chegam até nós. Quantas e quantas vezes? Se a gente não puder fazer nada, uma coisa a gente pode: orar. A gente pode orar. E o que é a oração? Que é a caridade em ação, é o amor que estamos trazendo como pensamento. Olha só o tom que nós estamos dando no nosso pensamento. Então a gente lembra, né, sempre, e os exemplos que a Joana traz. Então, até Jesus, ele, na hora extrema, ele precisou se afastar um pouco e foi meditar. Ele meditou. E chamou os discípulos para com ele estar juntos. E advertiu: fiquem acordados, fiquem comigo, fiquem acordados. E Jesus então foi para o Tabor meditar. Aurir forças, pensamento, ligação energética, vibratória. Quando ele volta, os discípulos dormiam. É o sono, né? É o sono. Jesus então chama a atenção: acordem, fiquem comigo. E novamente os discípulos dormiam. A nossa sociedade, nós precisamos acordar. Acordar para a vivência espiritual. Tudo que conquistarmos aqui materialmente vai ficar. Nós não vamos levar o carro, não vamos levar o anel de brilhante, não vamos levar a nossa casa própria, não vamos levar a nossa conta bancária. Mas o que nós adquirirmos moralmente, eticamente, isso nós vamos levar. Olha aí, quando Manuel fala departamento do desejo, o que nós queremos ser. E quando será isto? Vamos deixar para depois? Não, mas Adriana, veja, Deus é bom. A gente pode ficar reencarna. Não tem problema não, a gente é espírito imortal. Mas em quais as condições? Isso é verdade mesmo. Mas em quais condições? Por isso a advertência de Jesus também. Ande enquanto está claro. Ande, se reconcilia. Se tiver inimigos, o tempo é agora. Vamos sair dessa atitude morna. Que seja o seu falar sim, sim, não, não. E veja no Evangelho, tem lá no capítulo 6, que muito é dado, muito será pedido. Então, se a gente conhece a realidade espiritual, se a gente não conhece, mas se a gente conhece a realidade espiritual, estamos esperando o quê? Então, não vamos deixar que as dificuldades batam a nossa porta. Desculpe. Não vamos esperar que a dor venha nos tirar do nosso equilíbrio. Vamos nos reestruturar no Evangelho. E a gente tem muitas lições, né? Então Jesus, ele precisou meditar. Estevão, ele mesmo enfermo, ele deu uma paradinha para pensar e continuar com o seu exemplo vivo. Paulo de Tarso, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo quem vive em mim, ficou no deserto por anos, após um encontro na estrada de Damasco, ia perseguir os cristãos, quando aquele encontro renovou a sua vida.
mexeu com as suas estruturas. E ele pergunta ao Cristo: o que queres de mim? O que queres que eu faça? Podemos fazer essa pergunta ao Cristo. O que eu posso fazer com a boa nova? Com o que eu já tenho? Com a nossa bagagem? Quem mais é dado, mais será pedido. Então a gente compara, né? Porque muitos de nós ainda estamos na infância espiritual. É aquela coisa, né? Não leva o desaforo para casa, né? Com ferro fere, com ferro será ferido. E aquela tal história, eu falo mesmo, deixa pra lá, eu sou assim mesmo. Se quem quiser que goste de mim assim, né? Me ature assim. Olha só. Então, quando a gente propõe essa reviravolta, quando o Evangelho, né, entra dentro de nós, é aquele momento em que a gente consegue sentir que o pensamento está ganhando um colorido, que os fluidos que emanam são outros, têm uma qualidade muito melhor. Basta ver, né? Quando nós entramos, não precisa ser aquele médium ostensivo, né? Mas olha, eu sou que nem uma porta, não sinto nada, não vejo nada, não cheiro nada. Mas entre num ambiente muito perturbado, nós vamos sentir alguma coisa, nós vamos sentir. Experimentemos entrar também num ambiente calmo, sereno, com uma vibração agradável, nós vamos sentir isso. Fisicamente, nós vamos sentir isso. E aí Joana, nesse capítulo, continua. Jesus, Estevão, Paulo, aí ela cita Kardec. Quantas dificuldades Kardec enfrentou? E ele foi firme, corajoso. E por isso a nossa codificação. E ela lembra também de Francisco de Assis. Quando naquela oração ele fala: aonde houver ódio, que eu possa levar o amor. Aonde houver desespero, que eu possa levar a esperança. Aonde houver trevas, que eu possa levar a luz. Olha só, o instrumento da paz. Então, onde houver confusão, que eu possa ser a pessoa, alguém que vai amenizar e não confrontar. Porque é assim que a gente vai ter uma vida que a gente sabe eterna, mas a gente vai ter o desejo de ser melhor, de construir algo melhor. E lembrando então do nosso Chico Xavier, nós vamos então, eu preparei aqui um materialzinho para vocês, né? Essa vida e obra de Chico Xavier, que muito nos encanta. Nós, inclusive, tivemos a oportunidade também, anos atrás, quando participávamos do movimento espírita lá da UME, a União da Mocidade Espírita de Niterói, eu e o meu marido, nós éramos ali frequentadores assíduos, participávamos das tarefas, até que, numa ocasião, nós fomos lá visitar o nosso Chico Xavier. Fomos numa caravana, jovens, adultos, mais experientes, menos experientes, e fomos todos lá. A emoção não cabia em nós. Nossa, nós vamos estar com o Chico, olha que coisa maravilhosa. E, gente, o mais maravilhoso é saber que ele é maravilhoso mesmo. Não é só do que ouviu falar. Estar perto dele é algo assim, inimaginável, inesquecível. A vibração do Chico é algo que não tem como mensurar em palavras. E ele então, com aquele jeito doce dele, nós víamos de perto o trabalho que ele tinha. Então ele ficava varando a madrugada com as mensagens consoladoras, via de regra mães e pais que perdiam, entre aspas, os seus filhos. Esposos que perdiam as suas esposas, esses perdiam entre aspas, obviamente. E ele, sem cansar, ele ficava até altas horas e depois ainda tinha o fôlego para estar conosco, tomar um chá, conversar, falar um pouquinho da sua vida e da sua obra. É algo inestimável. E o Chico, ele é um exemplo de vida para nós, né? Então, nós trouxemos aqui algumas situações, não tenho a pretensão de esgotar tantas situações tão profundas, né, e tão maravilosas que o Chico nos deixou, mas a gente traz aqui um pouquinho da vida dele para vocês. Então, nosso Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier,
Ele nasceu em Pedro Leopoldo, uma modesta cidade de Minas Gerais, né? Em 2 de abril de 1910. Viveu desde 1959 em Uberaba, no mesmo estado que desencarnou, no dia 30 de junho de 2002. Portanto, amanhã, dia 30 de junho, faz-se aí 20 anos que o Chico, né, está nos ajudando nas pairagens espirituais. E nesse dia, o Brasil sagrou-se pentacampeão mundial de futebol. Será que teve alguma razão? Chico Xavier iniciou publicamente seu mandato mediúnico em 8 de julho de 1927, em Pedro Leopoldo, contando apenas 17 anos de idade. Recebeu as primeiras páginas mediúnicas. Em uma noite memorável, os espíritos deram aos trabalhos mediúnicos início a essa grande missão. 17 folhas de papel foram preenchidas celeremente, versando sobre os deveres do espírita cristão. Em 8 de julho desse mesmo ano, participou dessa primeira reunião e até 1931 recebeu e recebia, né, na época, mensagens, poesias variadas, das quais saíram a público estampadas, à revelia, inclusive, algumas delas do médium, em jornais, revistas, como de autoria de Francisco Xavier. Isso criou um problema sério para ele à época. Desse mesmo ano, veio pela primeira vez o Espírito Emmanuel, seu inseparável mentor espiritual. Chico Xavier é uma figura de projeção nacional e internacional. Suas entrevistas despertam a atenção de milhares de pessoas, mesmo aquelas alheias ao espiritismo. Aparecia em programas de TV, respondendo às perguntas as mais diversas, orientado pelas respostas e pelos postulados espíritas. Já recebeu o título de cidadão honorário de várias cidades: São José do Rio Preto, São Bernardo do Campo, Franca, Campinas, Uberlândia, Araguari, Belo Horizonte, Minas Gerais, Campos, Estado do Rio de Janeiro e etc. Dos livros que psicografou, venderam mais de 12 milhões de exemplares só dos editados pela Federação Espírita Brasileira. Temos que destacar aqui a obra Parnaso de Além Túmulo, a primeira obra publicada em 1932. Provocou e comprovou a questão da identificação das produções mediúnicas pelos pronunciamentos espontâneos dos críticos, tais como, vejam bem agora quem que vai estar aqui, hein? Nada mais, nada menos do que Humberto de Campos, ainda vivo à época, Agripino Grieco, severo crítico literário de renome nacional, Zeferino Brasil, poeta gaúcho, Edmundo Liz, cronista, Garcia Júnior e por aí vai. Vários dos seus livros foram adaptados para encenação no palco e sob a forma de radionovelas e telenovelas. O dom mediúnico mais conhecido do Chico Xavier é o da psicografia. Outras mediunidades, tal como psicofonia, evidência, audiência, recetista e tantas outras. Era o médium completo. Romances históricos formam a série romana de Emmanuel. Quem aqui não leu Há 2000 anos? Romance extraordinário. 50 anos depois, Ave Cristo, Paulo Estevam. Esse, então. Humberto de Campos, espírito, aparece em 1938. O profético e discutido Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. E nesses 5 romances de Emmanuel, há 2000 anos, abrange exatamente o período histórico de 31 a 79 depois de Cristo. Logo em seguida, 50 anos depois,
os anos de 131 depois de Cristo. Ave Cristo abrange o período de 217 a 258 depois de Cristo. Paulo e Estevão, depois da morte de Jesus, até aproximadamente os anos 70 depois de Cristo. Renúncia, cobrindo a segunda metade do século 17, iniciado em 1662, reinado de São Luís XIV na França, e há 2000 anos foi escrito num curto espaço de tempo, de 24 de outubro de 38 a 9 de fevereiro de 39. A série André Luiz, reveladora, doutrinária, científica. Quem aqui não deu uma passadinha em nosso lar? E à época, todos ficavam espantados, mas como? Heródotos, como assim? O plano espiritual, a realidade, como que André Luiz ficou? Gente, e hoje a gente vê tudo que está lá no livro. Olha só, que o tempo na espiritualidade é um pouquinho diferente do nosso, né? Os mensageiros, missionários da luz, lembram-se como que foi a preparação da encarnação de Sigismundo, a espiritualidade toda preparando aquele laço. Ele veio, teve contato com os futuros pais, a questão fluídica. No mundo maior, agenda cristã, libertação entre a terra e o céu, nos domínios da mediunidade, ação e reação, evolução em dois mundos, mecanismos da mediunidade, conduta espírita, sexo e destino, desobsessão e a vida continua. Teve até agora um filme, né? E a vida continua, Evelina, né? A gente sai aqui com os nossos amores, aí chega lá e encontra também os outros amores, como que fica essa realidade espiritual. E André Luiz, espírito, traz tudo isso na caneta de Chico Xavier. E o que dizer dos contos? Jesus no lar de Ney Lúcio, Alma em Desfile, A Vida Escreve, Contos e Apólogos, Reportagens de Além Túmulo, Contos dessa e de outras vidas, e o Marcel Souto Maior, que conta tudo isso que eu estou contando para vocês, viu? No livro Vida e Obra do Chico Xavier. Ele esteve muito próximo do Chico. Então, ele escrevia, mas ele vivenciava ao mesmo tempo todas essas experiências por que passou. O Evangelho é tema de vasta obra psicografada por Chico, especialmente Emmanuel. E aqui, olha a nossa obra aqui, que foi, né, a grande experiência das nossas reflexões para hoje. Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinho de Luz, Fonte Viva, Livro da Esperança, Palavras da Vida Eterna, Segue-me, Bênçãos de Paz. E agora, para finalizar, nós separamos, como eu disse, algumas curiosidades acerca da profícua produção da psicografia de Chico Xavier. É apontado como fenômeno na aceitação do leitor. Dos 10 melhores livros do século em pesquisa realizada por órgãos da imprensa espírita, 7 são da psicografia do Chico. O primeiro lugar coube ao livro Nosso Lar, na 48ª edição, com mais de 1.200 milheiros de exemplares editados. Ao longo dos seus 75 anos de mediunidade, tornaram-se incontestáveis os títulos honoríficos a que ele fez jus. Dezenas de cidadanias, mais de uma centena de biografias. Intitulou-se A Comenda da Paz, Chico Xavier por decreto estadual. Comenda Chico Xavier, instituída pela Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo. O Mineiro do Século, por promoção da Telemar e da Rede Globo Minas, e por aí vai. Pelos auditores independentes da Receita Federal, foram eleitas as 8 mais importantes figuras mundiais: Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, Mandela, Sabin, Carlitos, Santos Dumont, Gandhi e Che Guevara. O maior brasileiro da história por promoção da revista Época em 2006. Até que, em 30 de junho,
2 de julho, ininterruptamente, o pessoal estava lá querendo dar o adeus para Chico. Então, por dados estatísticos fornecidos por órgãos da imprensa nacional, em seu velório, que iniciou-se domingo, dia 30 de junho, até terça-feira, 2 de julho, no ano de 2002, em certos momentos a fila chegou à extensão de 4 quilômetros. E diante do esquife, a média era de 40 pessoas a cada minuto. Era comovente a serenidade e o silêncio do povo, apesar de ter que esperar horas e horas seguidas na fila, sob o forte sol uberabense, para despedida aos despojos físicos do médium. Foi sepultado por honras militares debaixo de uma chuva de pétalas de rosa. No dia 30 de junho, portanto, dia em que o Brasil sagrou-se pentacampeão mundial de futebol, seu desenlace ocorreu pacificamente no próprio lar, onde foi encontrado sereno, ainda que em atitude de prece. Conforme revelara a amigos mais íntimos, tinha o desejo de partir num dia em que o povo brasileiro estivesse muito feliz. Eric Fromm nos ensina que só o amor é justificativa à presença humana. O Chico triplica essa justificativa. Muitos o cognominam, um homem chamado amor. E as fontes que nós, então, trouxemos essas notícias para vocês, além do livro As Vidas de Chico Xavier, de Marcelo Souto Maior, uma biografia definitiva, fontes Francisco Cândido Xavier, traços bibliográficos, publicado pela Federação Espírita Brasileira, e a fonte portal www.100anoschicoxavier.com.br. Então, dentro dessa expectativa que o nosso desejo no departamento, né, da nossa mente seja os melhores, que nós possamos de fato empreender a nossa vontade firme, não aquela fraquinha, né? Amanhã eu começo, não, deixa para depois, mas o momento é agora, que a gente possa então se valer do grande exemplo do homem chamado amor. A sua vida inteira, desde pequeno, com muitas dificuldades. Ele ficou órfão e com 5 anos de idade, uma família numerosa, de 9 irmãos, o pai dele então precisou deixar desses 9, 5 com a sua madrinha. E ela, passando por uma obsessão muito séria, espancava o Chico 3 vezes por dia com uma vara de marmelo. 3 vezes por dia. Ele tinha apenas 5 anos de idade. E foi assim, nesse sofrimento, até que, anos depois, o seu pai casou-se novamente, e aí sim, toda a família se reúne e volta a morar com aquela que seu pai, né, casou-se e que foi realmente uma pessoa muito querida para o Chico. Chico via sua mãe sempre. E em algumas ocasiões, ele perguntava à sua mãezinha: mas por que isso? Eu não fiz nada para ela. Por que ela está me batendo? E a mãe dele então falava: Chico, releve. Chico, perdoe, ela não está bem. Ela está doente. E Chico então foi relevando. E uma das passagens que eu tinha separado aqui para vocês é a água da vida, que também é conhecida como a água da paz. Então, quando o Chico ficava muito agitado, a mãezinha dele dizia para ele: Chico, vá lá e tome a água da paz. Chico era pequeno ainda, e ele já conversava com a mãe, conversava com os espíritos assim como a gente está conversando aqui. E o Chico então falou: meu Deus, que água da paz é essa? Então ele foi nas farmácias, foi em algumas vizinhanças, será que é alguma água benta, alguma água benzida? E Chico demorou, né, para entender que a mãe disse assim: Chico, pode ser uma água da bica. A água da paz é uma atitude que você deve tomar quando você tem vontade de retrucar, quando você tem vontade de emitir um pensamento, né, que não é bom, e você toma essa água da paz, que você vai demorar um pouquinho, mas depois você vai se recompor. Dito e feito. E Chico levou isso para o seu apostolado.
Tanto que quando os casais iam lá, brigando, as famílias se desentendendo, Chico passava a receita que a mãezinha dele já havia passado anos atrás. Tome a água da paz, encha a água na boca e não engula, enquanto não passar a vontade de retrucar. Então que possamos fazer isso. Nas pequeninas coisas, me parece que as situações vão começando a ficar mais claras para nós. Até porque reconhece o verdadeiro espírita pelos grandes esforços que faz para domar a si próprio e não aos outros. Cada um segundo a sua administração. Meus amigos, minhas amigas, agradeço muito a atenção de vocês. Fiquemos em paz e vamos trazer, para a nossa vivência as lições memoráveis do nosso queridíssimo Chico Xavier, um homem chamado. O nosso agradecimento a Adriana pelo magnífico trabalho que nos trouxe, principalmente lembrando essa figura ímpar do nosso querido Chico Xavier. E se a Adriana me permite, eu queria fazer 2 adendos. Primeiro, eu li que Marcel Souto-Maior não é espírita, o que torna a sua obra absolutamente insuspeita. E outra que em outubro de 2012, através de um grupo, ou por um grupo de intelectuais e estudiosos, numa votação ampla, o Chico Xavier foi eleito o maior brasileiro de todos os tempos, obtendo então em torno de 71% da indicação de todo aquele colegiado. Então, e esse grupo evidentemente não era espírita. Então é um nome que transcende a doutrina espírita, é um espírito de grandeza absurda em relação à nossa média. Então, nossa gratidão, nossas homenagens sempre a esse querido Francisco Cândido Xavier. Por um acaso aqui alguém se chama Juliana Emily de Souza? Alguém conhece? Foi encontrado um cartão da Caixa Econômica e precisamos achar a dona. Alguém está vindo pela primeira vez na casa? Muito bem. Como é o teu nome? Murilo. Murilo, a casa que oferece, em homenagem à sua visita, esse livro Viver no Mundo, Reflexões Espíritas sobre Temas da Atualidade, de autoria dos companheiros Cristiane Lenzi Beira e Alessandro Viana Vieira de Paula, do Rio de Janeiro. Por favor. Muito obrigado, Té. E me já também. Parabéns. A presidência pede que nós divulguemos que no dia 27 de julho vai começar um grupo de estudos tendo como base o ESD. O ESD é um programa Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. É um programa em 10 módulos. Esses módulos serão Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita, a Codificação Espírita, Deus, Existência e Sobrevivência do Espírito, Comunicabilidade dos Espíritos, Reencarnação, Pluralidade dos Mundos Habitados, Lei Divina ou Natural e Lei da Adoração. Esse grupo, então, iniciará seus estudos no dia 27 de julho. Quem tiver interesse, é aberto a todos. Quem tiver interesse, procurar, por favor, o Filinto, a Rosana, a Marie, a Ana Carolina, que são os coordenadores de mais essa iniciativa da casa. Todos estão convidados a participar. Nós queremos pedir ao Júlio que, por favor, faça a prece final para todos nós. Agradecemos a presença de todos e
até a próxima quarta-feira com uma nova palestra nesse horário. Oremos. Aproveitamos esses instantes para agradecer ao nosso Deus Pai pela sua misericórdia, a Jesus pela sua sabedoria, pela sua governança da nossa terra, a Ismael pelo nosso Brasil, Ivan Albuquerque pela nossa CIR, e esses benfeitores, amigos espirituais, rogando a eles que nos amparem, protejam, que nos dê forças para que nós possamos suportar nossas provas, expiações, vicissitudes do dia a dia. Que nos dê coragem, perseverança e ânimos para nós seguirmos em frente em busca do nosso aperfeiçoamento moral e intelectual. Aproveitando esses momentos onde que a espiritualidade dispõe a todos nós esses benefícios, esses fluidos regenerativos, revigorantes, harmonizantes, que possamos a todos nós se beneficiar nesse instante, Senhor, com essa tranquilidade, com esse amparo espiritual, nos fortalecendo para que nós possamos seguir em frente, Senhor. Ampara-nos, Senhor. Proteja-nos a todos nós. Proteja, Senhor, e ampare aqueles outros que tragamos os nossos pensamentos, que passam por momentos difíceis. Ampare, Senhor. Somos gratos pela casa, pelo amparo espiritual. Permaneça conosco, agora e sempre. Graças.